Olá, recebam todos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos, queridos irmãos e irmãs do projeto Expansão Jovem e todos que nos acompanham, a paz do Senhor Jesus a todos. Fique conosco para mais uma transmissão desta live de hoje, a respeito do livro, do panorâmico do estudo do livro de Josué. Esteja conosco, temos certeza que vai ser uma live muito abençoada, temos certeza que vai trazer muito aprendizado para a sua vida. Você que está aí conosco, todos os internautas, Projeto Expansão Jovem, jovens, os conselheiros dos estados, vão deixando aí da onde você é, vão deixando seus comentários, e hoje nós vamos aqui trazer este estudo e com certeza vai agregar muito na sua vida espiritual. Já estamos concluindo, Paulo Fábio, o livro de Josué. Vamos fazer uma oração para iniciar este estudo. Começa com oração e conclui com oração, e Deus sempre abençoando. Compartilhe, vai compartilhando o link nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nas redes sociais, para que mais pessoas também possam ser alcançadas e estarem conosco aqui, aprendendo um pouco mais sobre o livro de Josué. Senhor, nosso Deus e Pai, venha abençoar esse momento, ó Pai querido. Venha abençoar essa transmissão, venha abençoar o projeto Expansão Jovem, Senhor, do norte ao sul, meu Deus Todo-Poderoso. Venha abençoar, meu Deus, esses jovens, meu Pai, que têm sede de ouvir a Tua palavra, de entender a Tua palavra e viver a Tua palavra, Senhor. Abençoa, meu Pai, esse ensinamento, meu Deus Todo-Poderoso. Usa as nossas vidas, Senhor, para que possamos transmitir, meu Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro ensinamento bíblico, Senhor, para o crescimento espiritual de todos que nos acompanham. Muito obrigado por esse momento, que o Senhor, meu Pai, derrame a Tua glória, a Tua sabedoria sobre nossas vidas. E nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, vamos dar início, então, com este ensinamento. Opa, vamos, qual que é esse aqui? Não. Isso. Aí. Então, foi uma conquista até agora, Já lemos aí o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, vimos a complexidade das leis, Nossa, quantos detalhes, tantas complexidades, E hoje, graças a Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos acesso direto com o Pai, através do nome de Jesus Cristo. Mas é muito bom aprender sobre a lei, a primeira lei dada por Deus a Moisés, e agora nós vamos dar continuidade nesses estudos, sabendo que Israel viveu sob a lei, Até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, essas leis foram estabelecidas a todo Israel. Então, aqui nós temos o primeiro gráfico, nosso, já a lição concluída, o Pentateuco, aí os 5 primeiros livros, e hoje nós estamos já realizando o estudo do primeiro livro do grupo dos livros históricos do Antigo Testamento. Então, nós temos uma divisão, dos 39 livros do Antigo Testamento, nós vemos que há uma diferença entre eles, Nós lemos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. Agora vamos para os livros históricos, E depois os livros poéticos e também os livros proféticos, dividido em maiores e menores, Você que não sabia que tinha essa divisão na Bíblia, então fique sabendo, dessa divisão. E também no Novo Testamento existe algumas divisões. E agora nós vamos dar início aos livros históricos, 12 livros, iniciando de Josué até o livro de Esther. Exatamente. Então, vamos aprender bastante aí sobre a história, dos judeus. Aqui nós temos também alguns dizeres, alguma explicação sobre os livros, que são 12 os livros históricos, que vai desde Josué a Esther, são um total de 12 livros. E por que eles chamam históricos? Então, porque eles registram a história do povo de Israel,
desde o seu estabelecimento na Terra Prometida, que nós vamos ver através do livro de Josué, quando eles tomam posse da Terra Prometida, até o retorno do cativeiro da Babilônia. Sim. O tema dos livros históricos do período pós-exílio é a reconstrução nacional espiritual de Jerusalém, né, e da casa de Deus, isso após eles virem, né, do exílio, porque nós vamos ver neste período aqui, até Esther, vamos ver acontecer este cativeiro e também depois o regresso, e o registro desse período começa aí no fim de 2 Crônicas, né, e os demais livros também registram aí o que aconteceu depois do cativeiro, né. Então, nós vemos que, menos o Pentateuco, todos os outros livros, né, os livros poéticos, os livros dos profetas maiores e menores, estão inseridos no período da época dos livros históricos. Então, os salmos foram escritos nos livros históricos, né? Os profetas maiores e considerados menores, também pela sua escrita ser menor, eles aconteceram no período dos livros históricos do Antigo Testamento. Então, é a parte, né, a qual vai contar toda a história de Israel, desde a sua formação, depois nós vemos o exílio e o pós-exílio, né? Finalizando ali com o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Então, a gente está entendendo melhor, né, essa construção aí do Antigo Testamento. Temos conosco aqui, Paulo Fábio, bastante pessoas, né? Eu estou vendo, não consegui ainda pegar todos, mas já temos Pará conosco, temos também do PEG Nacional está conosco, Ceará, Bahia, São Paulo, muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Maravilha. Paraná. Né? Ainda não consegui pegar todos as aqui, regiões, mas né? Com certeza tem mais outros estados que eu vou estar pegando aqui, anotando e citando todos, mas sejam todos vocês bem-vindos e ainda pedindo, compartilhe com mais pessoas. Isso. Compartilhe com mais pessoas. Cada um de vocês tá? compartilhando, nós estamos com 52 Coloca lá pessoas, no seu mural, lá no... vai para mais de 100 e Exatamente. Aí vai multiplicando cada vez mais. Exatamente. E aqui, Paulo Fábio, também seguindo, vai dizer que Esdras, ele trata dos assuntos, né, e a restauração religiosa dos judeus. Já vamos estar já bem lá na frente, mas já estamos dando aqui um panorama, mais ou menos, do que vai acontecer nos livros, né, históricos. E Neemias vai falar sobre a restauração social dos muros de Jerusalém, né? E Esther aconteceu aí entre a inauguração do Segundo Templo e a chegada de Esdras a Jerusalém. Esse é o acontecimento ali, né, no livro de Esther. E este período histórico, ele coincide com a época dos profetas pós-exílios, que é Ageu, Zacarias, né, e Malaquias. E Malaquias, exatamente. Então, eles são os profetas deste período aí, né? E cada capítulo, né, História da Revelação, é uma lição para a igreja, para as nações, né? Então, nós vamos, né, hoje iniciar o livro de Josué, e vamos falar a cada livro deste, né, estaremos trazendo outros convidados também para estar fazendo esse estudo panorâmico, e é muito interessante, né, que você, entendendo os livros históricos, você vai entender aí toda a história, né, da formação da nação de Israel, até Juízes, posteriormente, a época dos reis, né, a época que foi desfeito os reinados. Então, assim, é bem complexo, né? Tem muitas informações dos livros históricos e é muito bom que você nos acompanhe, leia e nos acompanhe a todas as lives, que você vai ter um entendimento aí melhorado desses livros. Sim. Então, vamos ver aqui qual que é o nosso próximo slide. Aqui nós temos um mapa, deixa eu tirar aqui, para vocês verem melhor, este mapa que colocamos aqui, que vai do Egito, né, a origem, da onde saiu o povo de Israel, onde eles estiveram cativos
cerca de 430 anos ali no Egito, e até aqui ao Jordão. Eu estou aqui com o mouse, né? Então, veja todo o trajeto deles. Saíram aqui de Gósen, né? Aqui na região do delta do Nilo, no Egito, e atravessaram o Mar Vermelho. Aqui está o Sinai, né? E eles fazem a trajetória, Cádiz Barneia, e vem toda essa Moab, as Campinas de Moab, e aqui estão agora no Jordão, só falta atravessar. E um detalhe, né? Josué, ele estava desde o começo, né? Ele estava no Egito, ele permaneceu ali no Egito, né? Nasceu ali, né? E depois ele saiu ali acompanhando todo esse processo, né? 40 anos ele estava ali ao lado de Moisés, né? Depois nós vamos falar esses detalhes. E Josué, como nós vamos falar, ele passou por todo esse processo aí dessa travessia, né? Do deserto. Exatamente. E aqui a gente vai ver que lá em Deuteronômio a gente vê a despedida de Moisés, né? Aqui neste local. E aí agora já vai ser com Josué. Né? Então, Josué viu todas as maravilhas que Deus operou no Egito. Né? Então, creio que Josué ele tinha muito conhecimento da parte de Deus, ele viu tantas maravilhas, né? E ele esteve ao lado de Moisés, que ele sabia que era um servo de Deus, e ele esteve ali ao lado, todo o tempo, toda a travessia, ele esteve ao lado de Moisés. Agora nós vamos falar um pouco sobre algumas características do livro de Josué. Nós queremos lembrar vocês, tá? Para vocês ficarem aí até o final. No final nós vamos disponibilizar o link para você entrar na live. Olha que E interessante. nós vamos fazer algumas perguntas para vocês. Não vai valer brinde, não, mas vai ser bom para vocês participarem. Não, o que vale é a participação. Né? Acho que o presente, o brinde maior, é a participação. A gente quer vocês interagindo conosco. A gente vai colocar no final, tá bem, o link. Vocês vão fazer perguntas para vocês, vai ser bom. E você vai entrar aqui ao vivo na live conosco, tá bom? Então, fique aí até o final. E agora nós vamos falar um pouco sobre algumas características do livro de Josué. Primeiramente, o livro ele leva o nome de Josué, ele é considerado o livro da conquista, né? E também é conhecido como um diário de guerra, porque foi um guerreiro. Foi um guerreiro, é verdade, para conquistar a terra que Deus havia dado, né? E nós vemos que originalmente o nome Josué era Oséias, né? Sim. Interessante. Vamos ler aí os versículos. Ler. Está em Números, né? Isso, retorna lá. Então, o nome dele era Oséias. E quem mudou o nome dele? Será que foi Deus que mudou o nome dele? Não, mas eles já sabem, já leram, não é? Então. Já leram Números? Então, Moisés, né, chama ele, né, pelo nome de Josué. Você pode ler? Números 13 e o versículo 8 diz assim, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Isso, que foi o escolhido, né? Oséias, entre os espias, né? Exatamente. Os 12 espias. Aqui está falando, o capítulo fala sobre os 12 espias. E o versículo 16 diz assim, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Que significa a salvação de Deus. Né? Maravilha. Josué é um tipo, né, de Cristo, tipo de Cristo, né? Yeshua, né, o nome. Então nós vemos, ele introduziu o povo de Deus, né, para a terra prometida. E Jesus, né, ele está com o seu rebanho, com a sua igreja, e nos introduzirá aonde? Nas moradas celestiais. Então, ele tipificou, né, um tipo de Cristo aí do Antigo Testamento. E temos também o tema principal do livro de Josué, a conquista de Canaã, e essa conquista se deu em torno do ano de 1400, aí, antes de Cristo. Né, porque saiu em torno de 1446 ali do Egito, 40 anos menos para 40, ali, então, né? 1400, 1406 anos aí antes de Cristo, essa conquista das terras de Canaã. E vamos lá, então, Josué e a sua trajetória como auxiliar e amigo fiel de Moisés. Como nós falamos,
Josué saiu desde o Egito juntamente com Moisés, né, ali com todo o povo, e ele fez toda essa trajetória, né, os 40 anos pelo deserto, ali aprendendo com Moisés, a qual seria o sucessor posterior de Moisés. Então, Josué e sua primeira batalha, nós já vamos ver registrando em Êxodo, no capítulo 17, o versículo 8, né, ao 13, ali já faz menção de Josué pelejando, isso, não é? Batalhando. Então, aqui fala assim, no 8, né? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Então, depois da saída do Egito, essa foi a primeira batalha que Israel enfrentaria. Né? Exatamente. E quem estava ali comandando esta batalha? O guerreiro Josué. Né? Ali, com a instrução de Moisés, né? Então houve ali a batalha. Então, essa batalha teve aquele acontecimento, né? Quando Moisés estava ali, Arão e Ur, né? Arão e Ur seguravam as mãos de Moisés, levantavam as mãos e Israel, na peleja, vencia a batalha. Da maneira que Arão e Ur abaixavam as mãos de Moisés, Israel começava a enfraquecer e perder a batalha. Então, foi nessa passagem, depois da saída do Egito, a primeira batalha de Israel, ali, né, no deserto, e também a primeira batalha que Josué enfrentou. Sim. Então, vamos ver aqui também, o próximo, nós vamos ver também que Josué, ele está ao lado de Moisés, acompanhando Moisés no Monte Sinai. Então, veja que ele estava sempre ali, ao lado de Moisés, em Êxodo 24, versículo 13. Então, aí nós estamos retornando um pouco aos livros da lei, né? Para mostrar a trajetória de Josué, né? Sob a liderança de Moisés. E ele ali, né? Aprendendo com o líder Moisés. Então, no versículo 13 diz assim: e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, né? E subiu Moisés ao monte de Deus, né? Ali ao monte Sinai. Então, nós vemos, né? Ali, ele sempre acompanhando, né? Então, nós vemos ali, no 18 fala assim, ó, e Moisés entrou no meio da nuvem, depois subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites, né? Então, Josué, acompanhando Moisés, né, ali como seu grande líder, ele estava ali ao lado de Moisés, aprendendo, né? Porque ele posteriormente seria, né? Ali o sucessor de Moisés. Então, ele estava tendo uma escola, um aprendizado. Ele permaneceu ao lado de Moisés durante 40 anos, né? Para se tornar, posteriormente, um grande líder de Israel. Isso é muito importante, né? Na liderança, né? A gente vê que aquele que está ali andando junto, aprendendo, é a melhor pessoa indicada para uma liderança, para ser um sucessor, que aprende. Os princípios da liderança é saber servir. Saber servir, exatamente. Para você, né, tem que servir primeiro, para depois ser uma liderança. Porque você vai saber tratar quem? Os seus liderados. Exatamente. Então, não adianta subir degrau de liderança sem antes servir. Sem antes servir, é verdade. Então, a gente vê Josué aprendendo, né? Aí bastante. E temos também o terceiro tópico, Josué ele é enviado como espia em Canaã, né? Para poder... Ele é um dos, não é? Josué é um dos. 12, né? É o 13, números 13, né? Não sei, ele é um dos 12 espias. 12. É o 13, 8, né? Então, pode deixar que eu leio. Tá, pode ler. Fala assim, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, né, que nós falamos, aí que ele depois foi chamado por Moisés, né, de Josué. Ali tem o mapa, né? Aqui é importante a gente
que aqui, quando eles voltaram trazendo o resultado ali do que eles viram na terra de Canaã, Josué e Caleb, eles queriam tomar a terra, né? A terra é nossa, vamos tomar a terra, vamos conquistar, porque Deus nos deu. Mas aqui já era para eles terem ido conquistar. Mas o que aconteceu neste momento? Uma grande murmuração. Uma grande rebelião aconteceu no meio do acampamento por causa dos 10 espias que amedrontaram e colocaram medo em todo o povo. Então, aqui houve uma grande murmuração, e por conta disso, aquela geração que saiu do Egito, todos morreram pela peregrinação no deserto e não alcançaram a terra de Canaã. Então, a murmuração atrasa as bênçãos de Deus. Atrasa as bênçãos de Deus. Com certeza, nós vemos aí um exemplo bíblico. E eles quiseram até matar Josué e Caleb, porque eles foram, né, e viram, tinham a promessa de Deus, tinham a certeza que Deus era com ele, e eles foram corajosos. E o povo deu ouvido para os covardes. Infelizmente. Né? Infelizmente. Por conta de... Então, assim, levaram um tempo maior para conquistar a terra, muitos morreram ali por causa dessa murmuração. Exatamente. Né? Uhum. Entraram somente os filhos deles, né? Do que saíram do Egito até a terra prometida, somente os filhos que nasceram no deserto entraram na terra prometida. Esse povo que murmurou, nenhum viu a terra prometida. Então, isso aí serve de exemplo para qualquer época. Então, vamos lá? Vamos. Nós temos aqui um gráfico, né, que a gente... Agora, já adentrando ao livro de Josué. Nós fizemos toda uma introdução até agora para mostrar, né, ali o acompanhamento de Josué com os israelitas e com Moisés. Agora nós vamos adentrar propriamente ao livro de Josué. Sim. Então, nós vemos que aqui, preparando para a conquista, do capítulo 1 ao 5 de Josué, é uma preparação para esta conquista. A partir do 6 começa a conquista, né? Então, aqui nós vamos ver, primeiramente, que no capítulo 1, o versículo 9, Deus ele vem encorajando a Josué. Estamos aqui, pode ler, Paulo Fábio, 1:9? Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Uhum. Então, aqui, Deus encoraja o líder, Josué, que agora ele vai colocar este povo, a nação, dentro da terra que Deus havia prometido. E vamos ver que o segundo passo, Josué, ele encoraja os oficiais, porque ele é o líder, tem que encorajar os seus liderados, né? Isso mencionado também no capítulo 1, podemos ler o versículo 10 e o 11, vai dizer assim: então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que tomem posse dela. Então, aqui, Deus encorajou Josué. E Josué, né? Encoraja. É um ciclo, né? Josué encoraja os oficiais. E, posteriormente, os oficiais, juntos com o povo, encorajam o líder, Josué. Olha que interessante, né? Aqui tem uma interação, né, entre eles. O versículo 16 diz assim: eles responderam a Josué: tudo o que nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Olha, tudo que um líder precisa, não é? É que a sua equipe, que os seus oficiais, seus liderados estejam com ele. Então, aqui, um está encorajando o outro. Olha que interessante, né? No 17 diz assim, 17. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Então, somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Uhum. Então, eles tinham todo esse conhecimento, né? Viram como a intimidade de Moisés para com Deus, né? O cuidado ali de Moisés, levando o povo. Então, nós vemos que eles acompanharam, esses jovens, eles viram ali Josué sendo fiel a Moisés. E eles sabiam, né?
que Josué seria um bom líder, porque ele acompanhou Moisés durante esse período e tem um aprendizado e o temor a Deus também. E Deus era com Josué. Então, eles acreditaram em Josué, porque ele foi fiel a Moisés, fiel a Deus, e agora ele estava como um novo líder da nação de Israel. Sim, sim. Então, agora todos encorajados. Sim. E rumo para estar, né, aí nessa preparação para tomar essa terra de Canaã. Podemos seguir ao próximo, Podemos. Paulo Fábio? Preparação, né, ainda para a conquista de Canaã, capítulo 2. Então, nós vamos ver aqui, Josué envia 2 espias para espiar Jericó. Interessante, né? Que ele foi enviado por Moisés junto agora... com os 12 espias para espiar a terra de Canaã. É agora, como líder, né, ele envia 2 espias para espiar o quê? A Jericó, né, que seria a primeira cidade tomada ali do território de Canaã. Vamos ler aí, né? Capítulo 2, pode ler o versículo 1. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai a observar a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então, eles foram para espiar, né, e foram... Temos até pessoas do Uruguai conosco. Eduardo, o país do Uruguai. Abençoe. Deus abençoe, continue conosco, Continue Eduardo. aí, Eduardo. Temos Goiás, temos o Brasil Maravilha. inteiro aqui conosco. É interessante, né, nós analisarmos por que esses 2 espias entraram na casa de uma prostituta, sendo eles servos do Deus Altíssimo. É bem explicável essa questão. Por quê? Né? Essa casa, a Bíblia diz que a casa de Raabe estava em cima do muro de Jericó. O muro de Jericó, alguns estudos mostram que ele tinha 9 metros de altura, alguns estudos dizem que ele tinha 12 metros de altura. E a largura do muro, os estudos dizem que ele vai de 6 a 8 metros de largura. Então, ele tinha mais ou menos, vamos colocar um número aí na média, 10 metros de altura por 8, né? Por 8 metros de largura. Então, muitos habitantes moravam ali em cima do muro, inclusive Raabe. Então, por que esses servos do Deus Altíssimo escolheram entrar na casa de uma prostituta? Isso aí seria, né, algo estratégico. Sim. Por quê? Eles eram espias, eles não podiam ser descobertos. Eles entraram na casa de uma prostituta, seria normal o homem estar entrando ali. E outro fator, esta casa estava em cima do muro. Ali, eles eram espias, então a possibilidade de enxergar toda a cidade e os detalhes da cidade seria o ponto principal, estar nessa casa que era em cima do muro. Somente por esse detalhe, né? Então, nós vemos que foi algo estratégico eles escolherem ali a casa de uma prostituta. Podemos seguir? E podemos falar mais aí de Raabe? De Raabe? Podemos, não é? Então, nós vemos que podemos falar Raabe, ela fez ali um pacto, um concerto, né, com Israel. Ela sabia que o povo de Israel estava chegando. Até mesmo os habitantes de Canaã, de Jericó, estavam já com o coração derretido, já de medo, de pavor, né? E ela sabia que esse povo que atravessara, né, o Mar Vermelho, atravessou o Jordão, agora estava chegando ali para conquistar. E ela faz um pacto, poupe a minha vida, poupe a minha família, né, meus pais. Então, ela ali escondeu eles, né? Escondeu eles ali no telhado, eles foram procurados ali, pessoas já estavam procurando esses espias, ela escondeu eles e depois eles conseguiram escapar, né? Então, fizeram um pacto ali com Israel, que quando, né, Jericó fosse destruída, a família de Raabe seria poupada. Deus se agradou da atitude dela. E qual seria a marca, né, que Israel observasse na casa de Raabe, que seria
a marca, né, de não destruir aquela casa, né, o fio de escarlata, o fio vermelho, né? Nós vemos que no Egito foram passados o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, para que, né, ali a morte não ferisse, né, os primogênitos, a morte não ferisse os primogênitos. Então nós vemos que aquele sangue, né, aquele sangue deu livramento para os primogênitos ali em Israel. Então aquele fio de escarlata estava dando livramento a Raabe e sua família, e nós sabemos que tudo isso aponta para o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz, dando a salvação para mim e para todos que acreditam no seu maravilhoso nome. Então tudo isso, né, os umbrais da porta ali no Egito, o sangue do cordeiro, o fio de escarlate ali na casa de Raabe, ele já mostra o sangue de Jesus Cristo, o sangue do cordeiro que livrou o pecado do mundo. Sim, muito bom. Pecado. Então vamos dar sequência aqui no nosso próximo. Vocês estão gostando? Estão aprendendo? Fiquem aí bem atentos. Agora nós vamos falar um pouquinho do capítulo 3 de Josué, sobre a passagem do Jordão, que aqui eles já estão agora atravessando para entrar em Canaã. Então, aqui nós podemos observar que no capítulo 3 fala sobre esta passagem, e nós vamos meditar com vocês no versículo 17. Então, veja aqui este mapa. Aqui, ó, aqui está o Rio Jordão, nessa trajetória aqui que deságua no Mar Morto, e aqui está deixa eu ver se vocês estão vendo aí, tá, né? E aqui eles estão atravessando, entrando em Gilgal, que é Gilgal, Paulo Fábio, é o local onde Josué escolhe para eles alojarem para estratégias de guerra, né? Sim. Então, tudo parte já estavam de Gilgal, em Canaã, exatamente. Né? Então, antes de atacar Jericó. Isso, então, atravessaram então, aqui eles estão Jordão. Atravessando e se estabelecendo em Gilgal. 3,17, pode ler? O 3,17, ele diz assim: porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar. Então nós vemos ali que os sacerdotes, né, com a arca do concerto, pisaram no Jordão, e o quê? As águas, né, as águas se abriram. É interessante que era uma época de cheia, não é? A Bíblia relata que era uma época de cheia. O rio não estava seco, não, o rio estava transbordando. Você aqui lê, aqui no capítulo 3, esse detalhe. Então nós vemos, né, que como Deus usou Moisés para abrir ali o Mar Vermelho para o povo sair do Egito, né, Deus agora está usando o sucessor de Moisés, Josué, ali através de Josué, da ordenança de Josué, os sacerdotes pisassem no Rio Jordão e as águas se abriram. E todo o povo de Israel atravessou o Jordão, já aí na terra prometida de Canaã, próximo ali a Gilgal, aonde eles se estabeleceram. Então, foi um grande milagre operado por Deus, da mesma maneira que ele operou milagres através da vida de Moisés, ele estava operando milagres agora na vida de Josué, o seu sucessor. Sim, então vamos lá. Agora nós já vamos para a conquista da primeira cidade em Canaã. Já atravessaram o Jordão, e quando eles atravessam ali, não é, Paulo Fábio? Eles fazem ali, ao atravessar... falar um pouquinho do capítulo 5, anteriormente, né? O 4 também, eles fazem ali um memorial com as pedras, não é? Exatamente. Os 12 espias, as 12 tribos, cada um de uma tribo pegou uma pedra do Jordão e fizeram ali um memorial. Um memorial, exatamente. Após atravessarem o Jordão. E o 5 fala da circuncisão, não é? Que todos, né? Porque eles nasceram no deserto, e eles estavam sem praticar a circuncisão. Sim. Porque a circuncisão foi dada por Abraão. Aí todo macho israelita teria que se circuncidar. Como eles nasceram no deserto, no período deserto, eles estavam ainda incircuncisos. Nessa caminhada... Então, para entrar nessa terra prometida, eles pararam ali, próximo ali de Gilgal, né?
E no capítulo 5, versículo 2, diz assim: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e toma a circundar os filhos de Israel. Facas de pedra, hein? Meu Deus. Era dor, dessa né? forma que eles eram circuncidados, sentiram, né? Então foram todos, né, os homens, filhos de Israel, circuncidados, né, para tomar posse ali da terra de Canaã. Eles já estavam pisando na terra de Canaã, mas agora fizeram a circuncisão, que era um mandamento da lei de Moisés. Começou com Abraão, mandamento da lei de Moisés, e todos eles fizeram essa circuncisão, correto? E então agora vamos para o 6, que é a conquista, né, de Jericó. Vamos e lá, também aqui. Aconteceu algo interessante antes da conquista de Jericó. É verdade. Por quê? Eles celebraram a primeira Páscoa já no território conquistado. Isso. E o que aconteceu, né? Quando eles comeram do fruto da terra ali de Canaã, o que aconteceu? O maná no dia cessou. Seguinte, né? Comeram o fruto da terra. No outro dia já não tinha mais o maná. Cessou o maná. Que quando eles saíram do Egito, o maná acompanhou durante 40 anos. Né? Eles comeram do fruto da terra, cessou o maná. Porque agora eles estavam na terra que mana leite e mel. Comemoraram a Páscoa, né? Exatamente. E no dia seguinte, agora comem o fruto do fruto da terra, e no dia seguinte se circuncidaram, né? Fizeram a festa, comeram a Páscoa, agora é hora de conquista, hora de guerra. Exatamente. Então, vamos lá falar um pouquinho de Jericó, né? Aqui essa conquista de Jericó, no capítulo 6, que é mencionada, e vamos meditar no versículo 20. Isso, que diz assim: gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote e as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Antes, Paulo Fábio, nós invertemos a ordem aqui, né? Eu percebi que nós invertemos a ordem. Antes, aqui no 3 e 4, havia uma estratégia. Qual era que Deus deu, né, para eles? Para que eles viessem por durante 6 dias rodear, não é isso? O 6:3 diz: todos os homens de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. Então, rodearam 6 dias, 6 dias a cidade. Sem tocar as buzinas, né? Só rodeando. Só rodeando. E depois, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre e de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes. A gente fez essa pergunta lá no Telegram e muitos erraram, né? Que, na verdade, quanto foi o total? Rodearam 13 vezes, 13 não é? vezes. 6 mais 7. Exatamente. Então, aí a gente vê aqui uma estratégia da qual Deus também deu. Aqui Deus mandou, né, que eles fizessem. Eu imagino o medo do povo, né? Vendo o povo rodeando, falando, meu Deus, e agora que o negócio vai acontecer. Exatamente. E nós vemos que não era qualquer muro, né, que caiu. Um muro da largura de 8 metros, mais ou menos, por 10, 12 metros de altura. Não é esses murinhos que estão na nossa casa por aí, né? Era um muro enorme, né? Um muro gigantesco, que a Bíblia relata até que haviam pessoas que moravam em cima do muro. Então, foi um milagre, uma conquista muito grande, né? E ali os muros caíram, como está ali na figura, né? E o que aconteceu? Né? Os israelitas entraram, mataram a fio de espada homens, mulheres, crianças, todos foram exterminados. Né? Animais foram exterminados, somente foi poupada a vida de quem? De Raabe. Raabe, porque fez um pacto com os israelitas através do fio de escarlata. Então, os israelitas pouparam Raabe, né? O seu pai, sua mãe, suas famílias e todos os seus pertences não foram tocados porque eles tinham um pacto com os israelitas. Foi somente salva, né? Ela se tornou uma prosélita, né? Sim. Ou seja, ela fez o proselitismo, se juntou ao povo de Israel. Então nós vemos que foi
qual foi a ordem de Deus também para tirar ali todo o ouro e a prata de Jericó para estar ali na casa do Senhor, Isso. Correto? Uhum. Então, foi essa a conquista aí de Jericó. Então, a cidade toda queimada, somente esta mulher que usou de bondade, não é? Com os espias ali, é que teve a sua vida e a sua família protegida. Todos aqueles que têm um pacto com o Deus de Israel, que é o Deus criador dos céus e da terra, ele tem uma bênção sobre ele. É abençoado. E para nós termos esse pacto, hoje nós temos a Jesus Cristo, como o seu Filho, o Salvador de todo mundo. É verdade. Temos a promessa de bênção, né, de Deus às nossas vidas. Para todos que creem, independente da nação. Raabe era uma mulher cananita, né? Era uma pessoa que estava destinada à morte. E ela está lá em Mateus 1, né? Está na genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus Cristo. Olha, então, a forma como Deus exalta aquele que pela fé dela, né? Pela fé. Exatamente. Exatamente. Então, nós vamos falar agora um pouco sobre a conquista de Aio, né? Ai. Ai. Eu errei aqui. Perdão. A conquista de Ai. Muitos falam Ai, né? Mas eu observo que não tem esse acento aí, a conquista de Ai. Então, por que nós vamos falar dessa conquista de Ai? Porque aqui, quando Josué faz a estratégia para conquistar essa segunda cidade após ter conquistado Jericó, eles acabaram subestimando o inimigo, né? Olha, não precisa mandar todo o exército, porque são poucos lá, então... E acabaram subestimando, e foi, então, alguns dos soldados de Israel. Mas o que aconteceu? Eles foram desbaratinados. Eles perderam a batalha, e muitos foram mortos. E eles, então, voltaram para Israel. Quando Josué... ele orou, né? Ele foi buscar de Deus o porquê estava acontecendo, por que eles não conseguiram conquistar aquela peleja. Aí Deus fala com Josué no capítulo 7, o versículo 10. Então o Senhor disse a Josué: levanta-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então, Josué, que dá para entender, é que Josué não havia buscado, não é, antes. Se talvez Deus tivesse dado esse direcionamento, né? Sim, mas ele viu a conquista de Jericó, que era bem mais fortalecida, né? Era um povo pequeno. Era um povo pequeno. De poucas pessoas. Por isso que às vezes então ele já mas a questão da perca dessa batalha não foi em si o número reduzido de pessoas, foi o pecado. De Acã, né, que trouxe um anátema. Ali no 7, 20 e 21 diz assim: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei e o tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, prata debaixo dela. Então, a prata e o ouro era para a casa do Senhor, né? Então, Acã, ele cobiça isso que era do Senhor, né? Ele cobiça isso e pega para ele. Foi dada a ordem para não pegar nenhum dos despojos, né? E por causa dessa desobediência, morreram, né, milhares de homens aí nessa batalha. Então, a gente vê que essa questão de um pecado pessoal, né, um pecado pessoal, envolve toda a coletividade, que foi o que aconteceu aqui com Acã. Ele pegou, escondeu, levou consigo, e ele prejudicou todo Israel, toda a congregação. Então, um pecado pessoal de uma pessoa envolve todos na coletividade. E assim a gente vê que Acã foi morto com toda a sua família, com tudo que ele tinha, apedrejados, né? Não é? Apedrejados. Uma sentença duríssima. Uma sentença terrível, em cima dele, né? É verdade. Então, porque Deus realmente, ele queria que todos estivessem em unidade, sim, não é? Em união. E depois, descoberto, né, esse anátema feito ali,
Israel foi novamente contra a batalha e agora, né, na segurança de Deus, sem o anátema, ele derrota aí a cidade de Ai, né? Josué 8:2 diz assim: e fará, pois, a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó, e a seu rei salvo que para vós saquearei os seus despojos e o seu gado põe emboscada a cidade por detrás dela. Então, depois que foi feito esse concerto, né, foi tirado o anátema, aí começou a reconquista e a segunda cidade ali da terra de Canaã, né, foi conquistada a cidade de Ai. Sim. Então, vamos lá para o próximo slide. Vamos falar um pouquinho agora de outro problema que aconteceu, né? A aliança com os gibeonitas. Será que os irmãos estão entendendo? Estão todo mundo compreendendo aí? Estão Você deixando pode deixar comentários. A sua Bíblia aberta, né? Como nós estamos com a nossa Bíblia vai aberta, acompanhando. Vai conferindo, né? Exatamente. Vai acompanhando. Então, aqui vamos ver que acontece uma aliança com os gibeonitas. Qual que era a ordem de Deus, Paulo Fábio? Era para exterminar, tirar todos os povos daquela terra, não era? Todos. Não deveria ter aliança. Sem exceção. Aquele povo estava sendo tirado dali porque eles adoravam outros deuses, abominavam a Deus. Né? Era abominação a Deus. E Deus estava tirando aquele povo, dando essa terra para Israel, para eles adorarem. Todos os povos eram para ser exterminados. Todos. Né? E aqui já começa, né, já ter aliança e ficar no meio, né, deles. Então, a gente vê que acontece uma aliança aqui com os gibeonitas, no capítulo 9, né? O 3 e 4, né? Eu vou ler. 3 e 4, isso. E os moradores de Gibeão, né, que ali dentro já do território de Canaã, né? Ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores, e tomaram saco velho sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e remendados. E no 8, né? Olha só que espertinho que eles foram. No 8 diz: então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós? E de onde vindes, né? Eles estavam ali bem próximos, né? Eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Mentira. Né? Viemos de longe, né? Viemos de longe, todo ali pobre, a roupa rasgada, a comida estragada, né? E o que acontece? Eles pediram uma aliança com Josué, né? E no versículo 14, preste bem atenção. Preste atenção. No versículo 14 diz assim: o grande erro de Josué. Olha, Josué foi uma pessoa que estava do lado de Moisés, hein? Sim. Era uma pessoa já com bastante experiência, né? E no capítulo 9, versículo 14 diz assim: então aqueles homens israelitas tomaram a sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Olha, pois é, o perigo, né? Olha o perigo de você tomar as decisões e não orar a Deus pedindo a confirmação de Deus para tudo que você for fizer na sua vida. Tudo. Então, se ele orasse a Deus, né, Deus o revelaria ali na hora. Não, isso aí é um complô, né? Eles são vizinhos. Deus iria mostrar para Josué. Mas Josué já, por impulso, já fez pacto com os gibeonitas, né? Que diziam ser de longe, mas estavam bem ali do lado. Então, foi um povo que eles não podiam tocar porque foi feito um pacto de aliança com eles. Exatamente. Eles foram amaldiçoados, né? Não vai faltar aí rachadores de lenha e tiradores de água agora no meio de vocês. Viraram escravos, né? Servos. Viraram servos, mas de Israel. Nós sabemos que o grande problema foi que eles não pediram conselho a Deus. Né? Podemos dizer aí que foi um primeiro erro, né, de Josué, ali como um grande líder que a Bíblia relata. Irmão Renato está conosco, do Conselho Nacional. Deus abençoe. Thaís também, né? Maravilha. Conosco aí. Deus abençoe a todos vocês. Estou colocando aqui quem está deixando comentário para poder a gente não ficar interrompendo muito e citando os nomes, né? E a gente dá sequência aqui na nossa live. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre Gibeão. Ele foi atacado por 5 reis
E como Josué havia feito aliança com eles, então os gibeonitas chamaram Josué, vem agora socorrer nós, né? Porque são 5 reis aqui contra nós. E Josué, então, foi pelejar em favor, né, dos gibeonitas, e aqui acontece algo bem interessante também. Então, agora, além de ter feito aliança com quem não deveria ter feito aliança, ele teria que proteger ali, né? Misericórdia. Então, Josué 10, né, do 12 ao 15, o sol e a lua são detidos. Presta bem atenção nessa passagem, queridos irmãos. Do 12 ao 15, né? Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas suas mãos, né? E disse aos olhos de Israel: Sol, detenha-te em Gideão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos, né? Então nós vemos aí que uma oração de Josué, a Bíblia diz que o sol parou e a lua parou. Para os olhos de Josué, ele viu exatamente isso. O sol paradinho ali. Né? E houve o quê? Né? O dia se estendeu até ele aí, né, matar aí os 5 reis que estavam atacando a Gibeão. Então nós vamos ver, meus irmãos, agora um pouco aí, né, falar um pouco de astronomia, tá? Nós sabemos que o estudo hoje, tudo isso é relatado hoje pelas, né, cientistas, nós sabemos exatamente que é dessa maneira, que o Sol, né, ele é o centro do universo. E todos os planetas, toda a órbita gira em torno do Sol. O Sol está sempre parado. O Sol, aqui representado pela minha mão, né? O Sol está sempre parado e são os planetas que giram em torno do Sol. A imagem, né? Também planetas, né? Estrelas e também luas, né? Porque existem outros planetas que têm luas também. Então, nós vemos que existe, né, o sistema de rotação e translação. Então, aqui no meu dedinho, aqui, ó, né, é a Terra, tá? Então, o giro da Terra, né, de um dia é o giro da rotação. Em 24 horas, ela dá um giro em torno de si, né, 24 horas. E o Sol está aqui parado. E tem o período de translação, que é um período de 1 ano, a qual a Terra, né, dando giro em si mesma, ela dá o giro em torno do Sol, em 365 dias, formando 1 ano. Então, nós vemos, né, pode voltar ali a figura, nós vemos exatamente, né, que o que parou ali, naquele exato momento? Parou o quê? Parou a rotação e a translação da Terra. E parou também a Lua, porque a Lua também ela faz o ciclo de rotação. Então o irmão está contradizendo a Bíblia. Não é, meus irmãos. Não é. Era o conhecimento que Josué tinha. E ele viu exatamente o que ele pediu. Isso. Sol, para aí. E Deus, né? Então, o que ele pediu, ele viu. Mas nós sabemos, com o conhecimento que nós temos hoje, que parou foi a Terra. E você vê que quando Galileu Galilei, né, ele veio trazendo essa informação, essa descoberta, que era um matemático, astrônomo, então ele foi muito perseguido. Foi jurado de morte, né? Na Inquisição, ele foi, exatamente, então foi muito perseguido porque não foi aceito, ele foi chamado de herege. De herege, porque estava contra o que estava escrito, né? Mas, ou seja, né, está dizendo que o Sol parou, né? Houve essa questão da rotação, mas eu sei o seguinte, que aconteceu um grande milagre. Um milagre não se contesta, meus irmãos. O milagre não se contesta. Isso. Deus operou um milagre maravilhoso através da oração de um homem. Parou a rotação da Terra. E nem hoje, não existiu um dia tão grande igual aquele lá, por causa da oração de Josué.
foi um milagre maravilhoso. E este milagre, né, ninguém contesta a questão desse milagre. É verdade. Então, vamos lá, dando sequência. Agora, nós já vamos falar um pouco sobre a distribuição das terras, né? Então, aqui nós temos... o capítulo 11 fala de outras vitórias também, né, de conquistas que teve aí Josué, e fala também de algumas... O capítulo 12 fala de alguns reis que foram vencidos por Moisés, né? Por Josué. Não, primeiro Josué e por Moisés. Tá, Estou aqui com a Bíblia, olhando. E aí, agora, nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 14, que vai falar sobre a divisão das terras. Ainda aqui, olhando o capítulo 13 e o versículo, a partir do versículo 14, faz menção sobre as heranças que foram distribuídas por Moisés, Paulo Fábio, e depois vai exatamente. Ter, né, porque foram as duas tribos e meia, né, isso. A qual Moisés constituiu isso. Antes dele morrer. Então, a gente vai mostrar isso no mapa. Antes de atravessar o Jordão, exatamente. Quando eles começaram a conquistar ali as terras antes, já foi dado para 2 tribos e meia. Né? Quais são essas 2 tribos e meia? Rubem, Gade e também para Manassés. Capítulo 13, o versículo 14 até o 32, faz menção, né, a essa distribuição de terra que Moisés deu, foi reivindicação deles próprios, né, das próprias tribos, essas terras. E agora, Moisés, então, havia distribuído essa terra aqui. Nós vamos mostrar um mapa na sequência para vocês, tá? E Josué, a partir do capítulo 12, inicia também a distribuição ali, depois que eles entram em Canaã, começa a tomar nessas batalhas todas, quando eles instalam ali em Siló, o que acontece? Ele faz a distribuição agora para as demais tribos. As 9 tribos e meia, né? Está no capítulo 14, né, a seguir. Isso. E aí vai seguir até o capítulo 19, falando dessas distribuição das heranças para cada tribo, né? Ali foi em forma de sorteio, isso. Né? Então, eram 12 tribos, né? Então, Moisés, ele distribuiu 2 tribos e meia ali antes de atravessar o Jordão, porque ele não atravessou o Jordão, ele morreu antes, né, de entrar ali a terra prometida. Depois que eles atravessaram o Jordão e começaram as conquistas, né, conquistaram os povos, através de Josué, ele veio distribuir essas 9 tribos e meias agora ali no território, né, da além do Jordão, ali em Canaã. Ótimo, então podemos seguir? Vamos lá. Aqui temos o mapa, deixa eu tirar aqui o comentário para vocês. Então, veja aí. A gente deixa aqui para vocês, né? A divisão das terras de Canaã, que tem todas as tribos, tá? E a 13ª aqui é Levi. Levi não teve esta porção na herança, porque a porção deles era o Senhor, foram separados para o cuidado dos trabalhos no templo, né? E aqui está, do lado leste do Jordão, as 2 tribos e meias, Gade, Rubem, Gade e Manassés, e do outro lado nós vamos ver as 9 tribos e meia. Por que essas meia? Porque Manassés, a tribo de Manassés teve uma porção de terra do lado leste e outra porção do outro lado. Exatamente. Então, por isso, então, eles ficaram divididos, né? Então, Manassés, né? Meia Manassés, Gade e Rubem, foi através de Moisés. Que instituiu essas tribos ali, antes de atravessar o Jordão. Isso. E as demais, né? Então, nós vemos que Manassés ficou distribuído em 2 tribos, né? Meia da além do Jordão, né? Ali da parte oriental, e também ali do lado de Canaã, né? Ou seja, onde foi constituída as 9 tribos e meia, ficou meia a tribo de Manassés. Exatamente. Certo. E aí, como que foi distribuída essas tribos? Foi uma pergunta que a gente fez ali no Telegram. Fizemos a Quem está pergunta lembrando no Telegram. aí, daqui a pouquinho vamos colocar o link para vocês entrarem, tá bom? Estarem conosco. Como foi distribuído?
Essa é uma pergunta, a gente já pode falar. Hã? Como foi distribuído? Pode falar, a gente não Será que foi uma revelação de Deus? Será que foi pelo número de pessoas de cada tribo? Mas foi através do quê? Através de sorteios, né? E Josué e ali outras pessoas sorteavam e eles foram distribuindo ali as 12 tribos agora no território, né, conquistado, né? Aquele território de Canaã, agora ali com as 12 tribos formadas, né, habitando na terra prometida, até que, enfim, né, conquistaram a terra prometida, formando as 12 tribos de Israel, né? Os filhos ali de Jacó, de José, todos assentados, né? Assentados ali na terra prometida. Então, vamos lá? Também aqui já estamos concluindo, hein? Que a gente vai pegar aí uns 10 minutos para estar com vocês aí. Vocês entrarão ao vivo conosco, quem quiser, tá bom? Para estar aqui participando conosco. Fique aí, não saiam, para vocês entrarem ao vivo conosco. Vamos ver também que no capítulo 20 de Josué, faz menção às cidades de refúgio, né? Aqui nós não lemos ainda a leitura de hoje, vai até o capítulo 19. Eu já completei a leitura, né? Porque, como a gente ia fazer o trabalho aqui, então a gente já completou a leitura. Já, né? Então, o capítulo 20 fala sobre essas cidades de refúgios, que foi concedidas... O que é cidade de refúgio? Então, o que é cidade de refúgio? Para refugiar, para proteção, né? Mas aí o cartaz já está falando, o banner já está falando, né? Proteção para homicidas não intencionais. Aqueles que mataram não intencionalmente. Aconteceu algo, né? Aconteceu algum fato, veio a morrer uma pessoa, mas foi intencionalmente. Né? Então, é as cidades de refúgio. Josué 20, versículo 3, diz assim: para que fuja ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador de sangue, né? Para que ele não morresse, né? Para que a pessoa algum parente, algum conhecido da pessoa não matasse ele. Sim. Ele se refugiava. Era protegido. E quem administrava essas cidades, né, de refúgio eram os sacerdotes. Sacerdotes. Dizer que dava ali toda e quais eram essas cidades de refúgio? Então, aqui nós vemos que são 6 cidades, né, pelo texto bíblico. Aleluia, Yasmin. Aleluia. Então, aqui nós vamos ver que é Quedes, né, Golã, Ramot, Bezer, Hebron e Siquém. 6 cidades então, de refúgio distribuídas entre... estrategicamente, né? Em todo ali o território, agora podemos falar do território de Israel, né? Estrategicamente para que se acontecesse ali, né, o homicida, sem a intenção, a pessoa fugisse ali, escapando ali. E também esse vingador, ele não podia entrar na cidade de refúgio. Não podia, porque aí já não tinha nenhuma responsabilidade dos sacerdotes estarem protegendo ele. Se ele entrasse, ele seria punido. Ele não podia entrar ali, somente o homicida que cometesse um homicídio sem intenção. Então, vamos lá para o próximo, já estamos concluindo a nossa live. Cidade dos Levitas, também, o capítulo 21 fala que os levitas, olha, vocês entenderam que na distribuição de terras, os levitas não tiveram a herança, mas os filhos de Israel, todas as tribos que tiveram a sua herança, o que eles fizeram? Cada uma das tribos deram cidades para os levitas morarem, habitarem. E assim eles receberam 48 cidades dos filhos de Israel, né, entre todas as tribos. Josué 21, no versículo 41. Né, diz assim: todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrebaldes. Né? 48 cidades. Então, só em Judá e em Benjamim, que era próximo ao templo, local da adoração, né, o que aconteceu? Ali tinha 13 cidades, né, que era um local onde os sacerdotes levitas precisariam realmente estar, porque era próximo, né, do local do trabalho, né, da adoração em si. Então, eles não tiveram ali uma tribo, um território propriamente, como as 12 tribos tiveram, mas eles tiveram
cidades. Né, dos levitas, que ali recebiam, né, as ofertas, os dízimos, né, ali para manutenção, ali também para o suprimento dos levitas. Vamos lá, então, concluindo, né? já, Josué lê a lei, né? Aqui nós já vamos ver no capítulo 23, ele lê a lei e Josué exorta o povo, porque ele já está fazendo uma despedida, o seu tempo já está finalizando, a sua missão, né, ali de líder em Israel já está finalizando, e o versículo 16 vai dizer, Paulo Fábio, pode ler? O 23:16, né? Diz assim: quando transpassardes o conselho do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis sobre a boa terra que vos dei, né? Então, ali, ele lê a palavra, lê a lei, ali. Qual lei era essa, né? O Pentateuco. Ele lê ali para as pessoas ouvirem, como Moisés também, ele proclama o povo, ali no livro de Deuteronômio, ele faz a leitura da lei também, né, para que o povo continuasse na obediência. Josué faz a mesma coisa, né? Já com a sua partida, já próximo da morte, ele lê a lei para o povo andasse na obediência, e nós vamos ver isso acontecendo posteriormente, quando Esdras, né, logo após o retorno do cativeiro, ele lê a lei para o povo também, para o povo não se perder na idolatria. A lei sempre era presente, não é? Isso. A palavra era sempre lida para trazer o povo de volta a Deus. O que nos mantém hoje na aliança com Deus, na obediência de Deus? Será que mudou alguma coisa? É o que? É a palavra. É a palavra. Por isso temos que amar a palavra. Exatamente. Mas amar a palavra. Por isso que o projeto Expansão Jovem está, né, com esse ano de leitura. Graças a Deus estamos aí. Se você não está acompanhando, que a partir de hoje você deixe um tempo essencial à leitura da palavra de Deus para nós estarmos sendo obedientes a Deus. Para ser obediente a Deus, tem que obedecer a sua palavra. Nós vemos isso no Antigo Testamento e continua sendo até hoje. Sim. Em Siquém, Josué faz aliança com o povo, agora já a sua despedida, né? O capítulo 24 de Josué e o versículo 25, o que vai dizer para nós? Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Então, ali ele faz essa aliança, né, com o povo, através da lei, né, através da palavra de Deus, a renovação da aliança que ele faz para que eles continuem na presença de Deus e não esqueçam de tudo que Deus havia feito por eles, né? Colocado eles naquela terra e que eles deveriam seguir nessa obediência à palavra de Deus. E finalizando a morte de Josué. Exatamente. Né? Josué 24, capítulo 24, o 29 e o 30, já finalizando aí o livro. E depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu sendo da idade de 110 anos. E sepultaram no termo de sua idade em Timat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. Então, nós vemos que Moisés, ele viveu 120 anos, né? E Josué, da idade de 110 anos, como Deus abençoou a saúde, né? Prosperou os anos de vida, porque Deus tinha uma missão com eles, né? E Deus abençoa e prospera e dá energia, dá saúde para aqueles que têm, né, uma missão para cumprir nesta terra. Exatamente. Né? Deus nos acoberta, Deus nos livra, né, dos males, das pragas, né? Porque Ele tem algo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom, então aqui a gente conclui esta live, o ensinamento do livro de Josué, um estudo panorâmico, esperamos que vocês tenham realmente aprendido, já disponibilizamos aí agora o link para vocês entrarem aqui conosco ao vivo, e nós vamos fazer
algumas perguntas para vocês. Se você quiser entrar ao vivo aqui conosco, vai ser mesmo para nós estarmos... A Yasmin vai entrar, tenho certeza. Que a Yasmin, lá do Pará... Vamos esperar também os segundos conselheiros de lá, né, do Pará, irmão Renato Diniz, se quiser entrar. Todos vocês, olha, não tem aqui... É quem quiser entrar. Então, a gente vai estar fazendo alguma pergunta para vocês, tá? Disponibilizamos aí o link, até coloquei aí em destaque, então você pode estar entrando e nós vamos fazer uma pergunta para você. Não fique com vergonha se você, eu não vou entrar porque eu não vou conseguir responder, não pense assim, não. Entre e participe conosco, né? Vai ser muito bom. Nós vemos que as duas grandes lideranças de Israel, né, foi Moisés e Josué, né? Depois da morte de Josué, não se levantou um líder tão grande da proporção dos dois, né? Não. Posteriormente, nós vamos ver que se levantaram os juízes, né? Período da monarquia, né? Depois, posteriormente, mas os grandes líderes de Israel, nós podemos dizer aí que foi Moisés e Josué, o seu sucessor. É verdade. É bem isso mesmo. Ninguém quer entrar, Paulo Fábio. Eles estão indo embora. Vamos entrar aí, meus irmãos. Entra aí conosco. Nós disponibilizamos o link aí. Você está conseguindo? Deixa eu colocar aqui de novo. Tá bom? Estou copiando aqui novamente. Entra aí no link. Para vocês estarem ao vivo conosco. Entre aí conosco, entre no link que nós vamos fazer alguma pergunta básica, só para você estar aqui conosco. Participe aí conosco, se vocês quiserem, né? Lógico. Estamos aguardando, o link está aí, podem entrar conosco, se vocês quiserem vir ao vivo aqui, nesta live, teremos alegria. Ou assim, se tiver alguma dúvida, né? A pessoa tiver alguma dúvida, tudo que foi explicado, eu não entendi essa parte que você falou, pode entrar aí. Né? Não está conseguindo, tem alguns que não estão conseguindo. Às vezes acontece isso mesmo, né? Eu lembro que eu quis entrar na live, eu acho que foi do Espírito Santo, não me recordo, eu também não estava conseguindo. E às vezes... Mas vem, vamos tentando aí, ver se você consegue. Que pena, né? Mas... Ninguém está conseguindo? Ninguém? Quem mais aí que vai entrar conosco? Alguém mais está tentando e não está conseguindo? Olha, Luciano, não estou conseguindo. É o segundo conselheiro lá do Espírito Santo. Será que tem alguma coisa errada aí? Não estou conseguindo. Não, o link está correto. Este é o link da live. Este é o link da live. O link está correto. Então que pena. Não vai dar certo, será? Alguém mais não está conseguindo ou ninguém mais está tentando? Somente o irmão Luciano está tentando? Ninguém mais? Se você tentar e faz um teste aí. Eu não posso, porque ali está no meu nome. Você pode tentar no seu. Vamos lá. Entendeu? Você pode tentar no seu. Espera aí um pouquinho. Eu entro no Facebook, né? Aqui. Aqui. Vê se você consegue. Vamos fazer um teste aqui, viu, meus irmãos? Vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se nós vamos conseguir entrar. Eu vou liberar de novo aqui, porque eu já não estou conseguindo ver o link ali, entendeu? Tá, vamos fazer essa última tentativa. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver aqui o que ocorre. Ok, acabei de disponibilizar o link. Isso, entra aí. Vamos ver. Opa, entrou alguém ali. Entrou. Vamos lá, adicionar. Entrou conosco aqui. É o segundo conselheiro Rio Grande do Sul, é isso? Isso mesmo. Irmão Felipe e irmã Lisiane. Isso mesmo, né? Glória. Que bom, sejam bem-vindos aqui. Rio Grande do Sul, é isso? Acho que o som... Isso. O som está dando eco. Aí, tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Estão ouvindo nós? Tá mudo. Não, você o de vocês, não. Aqui, ó, o som deles está fechado. Mas é eles que têm que abrir. Abre o som de vocês.
Perfeito. Sim, estamos. Ok. Agora sim. Abriram, né? Abriram o som de vocês aí, né? Vocês acompanharam toda a live? Aqui, ó, o som dele está fechado. Acompanharam toda a live? A pessoa de vocês agora? Sim, estamos. Acompanharam toda a live, meus irmãos? Sim, acompanhamos sim, graças a Deus. Tem alguma... Ficou alguma dúvida ou a gente já pode fazer a pergunta para vocês? Na verdade, nós entramos pela pergunta, pela dúvida mesmo, pastor Paulo. Pela dúvida? Isso. Pode falar. Ficou alguma dúvida ou a gente já pode fazer? Som. Deixa eu tentar melhorar o nosso som aqui. Só melhorou. Eu desativei o som eu estava com o som do Facebook ainda aberto, tá. E aí estava dando esse problema. Agora está ótimo. Tá perfeito. Acompanhamos sim a live dos irmãos. A propósito, parabéns, muito bem esclarecedor, explicado, uma bênção muito edificante para todos nós. Não sei se estamos prontos para o desafio da pergunta, entramos mais pela dúvida mesmo, sobre a casa, né? A casa de Raabe, sobre o muro. Sim. Aí eu estava até questionando a Lízia aqui, os muros, eles ruíram, né? Caíram depois do tocar das trombetas, e como é que fica nessa ocasião, como ficou a casa de Raabe, se ela estava sobre o muro, né? Houve uma parte que ela se manteve ou não foi integralmente o muro destruído? Essa era um pouco da curiosidade que eu tinha aqui para o Paulo. Ok. A Bíblia, você já leu na Bíblia que a casa dela estava sobre o muro, né? Nós vemos também que alguns estudos mostram que o muro tinha cerca de 10 metros de altura por 8 metros de largura, né? Então, nós vemos que a casa estava sobre o muro e o muro cai, né? Provavelmente, né, se fosse algo assim, na lógica, o que aconteceria? A casa de Raabe também, né, se despedaçaria, morreria todo mundo. Então, tem 2 pontos aí que eu posso estar dizendo para você, né? Que foi uma proteção divina da casa dela se manter. Outros estudos mostram a possibilidade, meu irmão, de o muro, em vez dele desmanchar, ele vira abaixo. Ele desce. Como ele descer, entendeu? Como ele afundar. Ele afundar e a casa de Raabe, né, chegar até o chão e parar. Então, são 2 possibilidades, tá certo? Então, a Bíblia não descreve com clareza, mas a Bíblia fala, né, que a casa estava em cima do muro e que todas elas foram salvas. Então, essas 2 explicações nós podemos dizer para os irmãos. Não, tá perfeito. A gente sabe que é uma pergunta sem tanta relevância, mais uma curiosidade, digamos, um pouco arqueológica mesmo. Sim. Né? Como você percebeu, a profundidade da explicação muito boa, então é mais, né, que surgiu. E também, é claro, para a gente estar interagindo aqui com vocês nessa noite Sim. abençoada aqui, meus irmãos. Então, existem essas 2 possibilidades, né? A Perfeito. Proteção divina e também os muros, eles estarem afundando para baixo, né? Não se desmanchando. Ok? Amém, perfeito, muito Agora obrigado. Eu vou fazer uma pergunta para você. Podemos fazer uma pergunta? Preparados aí? Vai a pergunta aí para os segundos conselheiros do Rio Grande do Sul. Quem foi o homem por nome Arba? Jesus amado, você falou que ia ser fácil, né? Não, tem alternativas. Tem alternativas. Vamos dar alternativas para vocês. Né? Quem foi o homem por nome Arba? Ele foi o pai de Arão, ele foi o pai de Anak, ou ele foi o pai... deixa eu ver aqui, eu tenho a pergunta. Ele foi o pai de Arão, ele foi o pai de Anak, ou ele foi o pai de... Qual que é o outro, meu Deus? Provavelmente não é ele. Não. E pior se for, né?
É que eu acabei não contando os três, entendeu? Uhum. Ou ele foi o pai, vamos lá, o pai de Arão, que eu falei, o pai de Anak, ou ele foi o pai de Askelon. Jesus amado. Quem foi o homem por nome Arba? Eu vou dar uma dica. Vamos dar uma dica? É. Te chama a atenção Kiriat Arba? Kiriat Arba? Vai lá no capítulo 14. Foi uma cidade, depois teve o nome mudado. Isso. As opções mesmo é Arão, Arba, Anak, Arão, Anak e Askelon. Vou dar uma dica para vocês. Está no capítulo 14. Está no capítulo 14 de Josué. Ele está sem som. Ele tirou, estamos sem som, não estamos ouvindo vocês. Desculpe, nós estávamos falando sobre a nossa cola, nosso chute. Ah, entendi. Aí também dando o capítulo 14. Já temos mais pessoas aqui conosco também, que está entrando. Que vamos fazer outra pergunta. Tá difícil aí? Podemos responder, irmão Felipe? Podemos responder? Sim, por favor, a gente chutaria a terceira. Vamos ver lá a terceira, Askelon? Vamos ver lá, irmão Felipe, no capítulo 14, e o versículo 15. Leia aí, irmão Felipe, você mesmo. Tá bom. E era dantes o nome de Hebron, Kiriat Arba, porque a Arba foi um grande homem entre os anaquins. E a terra em algumas versões fala que ele foi o pai de Anak, né? Então, aí um grande homem entre os anaquins. Ótimo. Kiriat Arba era a cidade anterior, né, a Hebron. Chamava-se Kiriat Arba e depois passou a ser chamada Hebron. E Arba era um grande homem, né, ali valente dos anaquins. Um gigante. Mas está ótimo. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada pela participação. Valeu muito a participação de vocês. Ótimo. O que importa é isso, participar. Deus abençoe. Grande abraço a todos. Amém. Vamos continuar assim. Opa, acabei tirando. Né? Mais fácil. Tá bom. Quem mais aí conosco? Alguém entrou, não deu certo? Alguém quer entrar? Não vou fazer uma pergunta difícil, não vamos. Né? Ele está falando, faz uma pergunta mais fácil. A gente faz uma fácil aqui para vocês. Você quer entrar aí conosco? Alguém tentou entrar e não conseguiu, né? Se quiserem entrar conosco, vamos fazer mais uma pergunta, ou então a gente vai estar orando e concluindo, mas a gente agradece muito os conselheiros aí do Rio Grande do Sul. Irmãos, olha, não é questão, eu vou entrar lá, não vou saber responder, não é isso, é a gente interagir, é gostoso, estamos aqui, a gente lê a Bíblia juntos, isso que importa, né? A gente está interagindo nesse momento gostoso, né? Alguém mais vai querer entrar? Deixa eu pôr o link aí de novo para vocês. Nós já vamos estar concluindo. Coloquei o link aí novamente. Entra aí se alguém quiser. Vamos fazer uma pergunta. Não vai ser difícil, não, prometemos. Entrou alguém aqui, Paulo Fábio. Prometemos. Luciano conseguiu entrar. Aí. Vamos fazer uma pergunta para o irmão Luciano. A paz do Senhor, irmão Luciano. A paz do Senhor. Nós vamos fazer... Seu irmão Verusca, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? A gente aprendeu muito com vocês, tá? Amém. 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 Eu quero aprender mais. Quando nós temos nossas lives, a gente consegue fazer assim bem como vocês, né? É a função do segundo conselheiro é ensinar. Exatamente. Está sempre... Eu comprei um sistema de câmera, microfone, tudo novo, mas não deu certo de jeito nenhum de fazer pelo celular. Uhum. Estou me adaptando para a gente melhorar, né? Sim. Uhum. Vamos fazer uma pergunta para o irmão Luciano? Não é difícil. Fácil essa. Meu Deus. Quais foram as tribos que receberam a herança do lado leste do Rio Jordão?
As 2,5 tribos, acho que é essas mesmas. Olha, não falamos que ia ser fácil? Essa foi fácil, nós citamos e aí ficou memorizado, né? Então, as 2,5 tribos tiveram a sua herança no lado leste do Rio Jordão. Muito bom, irmão Luciano e irmão Verusca, obrigado pela participação de vocês, tá? Deus abençoe grandemente, né? E vamos, então, para a próxima. Obrigado pela participação. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também, tá bom? Amém. Amém. Deus abençoe. Alguém mais gostaria? Temos mais... Não, eles. Alguém mais gostaria de estar conosco, entrar aí? E vamos fazer mais uma pergunta para você. Nós vamos estar concluindo. Alguém entrou ali? Alguém entrou e desconectou, né? Coloquei novamente aí o link. Se você quiser entrar aqui ao vivo, vamos fazer uma pergunta. Vai dar 11h30, né? Isso, aí nós já vamos terminar, já vamos orar e concluir a live. A última participação. O Rony Leon tinha entrado, mas não deu Rony certo. Leon, você quer entrar novamente? Se você quiser entrar novamente, irmão Rony, entra porque o seu ficou desconectado, né? Aqui aparece como desconectado, tá bom? A última chance. Isso. Se alguém quiser entrar aí conosco, não vamos fazer pergunta difícil, não. O Rony Leon acompanha muito, né? O projeto de expansão jovem. Seria muito bom o Rony entrar. Exatamente. Ninguém mais? Não vão entrar aí? Entra, meus irmãos, não tenham medo, não. A última chance. Glória a Deus. Vamos lá, então, finalizar? Vamos orar, então. Ninguém mais. A Tânia disse que não consegue, não está conseguindo, que pena. Algumas pessoas conseguiram, outros não, né? Então, nós vamos encerrar, meus irmãos. Agradecemos aí a todos vocês que estiveram conosco. Quem conseguiu entrar conosco, Pé de Guarapari também está aí conosco. Deus abençoe o irmão Magno. Amei o capítulo 14, a Letícia está falando, porque Caleb pede para Josué a terra que Moisés havia prometido para Caleb, e ele teve que reconquistar com a coragem e a fé. É verdade, né? Então, Caleb, capítulo 14, realmente é muito interessante. Era até uma pergunta que a gente ia fazer. Eu vou fazer para você aí, já que você gostou do capítulo 14, Ledícia, eu vou fazer uma pergunta para você, Ledícia. Você não entrou, não, mas você pode digitar aqui. O capítulo 14, deixa eu vir aqui para eu fazer uma pergunta aqui para você, né? Quantos anos tinha Caleb quando Moisés enviou ele para espiar a terra? Uma pergunta para você, Ledícia, você que gostou aí do capítulo 14. Quantos anos tinha Caleb quando Moisés enviou ele como espia, né, para espiar a terra? Então, essa pergunta para você, referente aí ao capítulo 14. Estão dizendo aqui 45. Ela respondeu aqui, ó. Ela respondeu 45, Ledícia. Olha o que diz aqui no versículo... Aqui no versículo... 7. É o 7? Eu tinha 40 anos, o próprio Caleb fala. A Maria respondeu ali, uma bênção esse estudo de hoje, a Yasmin está dizendo. Ledícia, aí no capítulo 14, versículo 7, Caleb está falando aí com Josué. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, ela falou, perdão, me 40. enviou, ela errou, né? Me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. A Yasmin não consegue entrar, irmã Yasmin? A Yasmin não quer entrar. A grande divulgadora do Pará não quer entrar. Deus abençoe, então, a Yasmin, a Maria Silva também que respondeu, né? Deus abençoe a Ledícia. Anos. A Ledícia diz 80 anos quando reconquistou, exatamente. E ele dizia que estava jovem com a mesma força que ele tinha quando, né, ele foi enviado ali com 40 anos. Coisa linda, não é? Coisa linda, o poder de Deus. É verdade. Irmãos, olha, foi muito bom estar com vocês, que Deus abençoe. Fiquem atentos aí, logo, logo já vai ter também aí outras pessoas aqui palestrando também sobre o livro de Juízes, que é o próximo, e Ruth, tá bom? Fiquem atentos.
aí que logo, logo haverá também. E nós já vamos concluir, fazer uma... Nós estaremos, na próxima live, dos livros poéticos, né? Quando terminar os livros históricos, nós estaremos fazendo Abrindo a live sempre dos livros poéticos, dando início no livro de Jó, ok? Então, combinado, até lá, outras pessoas estarão fazendo os livros históricos e nós iremos começar os livros poéticos através do livro de Jó, e iremos falar um pouco dos livros poéticos e dar o início aí no livro de Jó. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar, Paulo? Vamos orar. E vamos fazer um agradecimento a Deus. Eleva o seu pensamento em Deus. Nós vamos orar pela sua vida agora, pela sua família, pelo seu lar, né? Por todos aqueles que talvez estejam precisando também, né? Às vezes tem familiares doentes, né? Quem não está precisando? Então, todo mundo neste momento difícil, nós vamos orar pela sua vida neste momento e cremos que Deus estará visitando, curando, né, e operando milagres e maravilha neste momento. Oremos então. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, por esses momentos, meu Deus, de estudo, meu Pai, da Tua Palavra, Senhor, um estudo sério, Senhor, um estudo, meu Deus, voltado ao entendimento da Tua Palavra. Queremos agradecer, meu Pai, a cada pessoa que nos acompanhou. Queremos agradecer, meu Pai Todo-Poderoso, pelo projeto Expansão Jovem, meu Deus. Venha abençoar esse ano, meu Pai, esse ano de crescimento, esse ano de leitura da Tua Palavra, ano de crescimento espiritual, Senhor, ano de crescimento do nosso conhecimento e da nossa sabedoria. Muito obrigado, Deus, por esse grande, meu Pai, privilégio, meu Pai, de conhecer a Tua Palavra. Nós pedimos também proteção, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, proteja, Senhor, as nossas famílias, Senhor, todos que estão nos acompanhando, todos que pertencem ao projeto Expansão Jovem, todas as famílias, meu Pai, do Brasil e de todo o mundo, Senhor, nos livra desta praga, desta peste, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, que vem assolando, Senhor, milhares de vidas no mundo todo. Nós pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Sabemos que é o tempo do fim, Senhor. Sabemos, meu Pai Todo-Poderoso, que é o princípio das dores, mas nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo. Abençoa o projeto Expansão Jovem, meu Pai. Meu Deus, levanta essa mocidade, meu Deus Todo-Poderoso, com o avivamento da Tua palavra, com o poder da Tua palavra, que sejam jovens alicerçados e prontos para a batalha, como Josué, meu Pai, foi pronto para a batalha. Nós te agradecemos, meu Pai, por esse rico privilégio, Senhor, de estar transmitindo a Tua palavra, e nós te agradecemos, ó Pai, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês, e aqui nós ficamos, então, despedimos de todos, né, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz Obrigado do Senhor. Pela participação de todos vocês. Continue lendo a palavra, fazendo a leitura diária. Continue nesse propósito. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.